Salve, salve galera, vamos entrando. A gente tá voltando aqui com essa série de lives. Hoje eu vou falar com o Fábio. Quem não conhece, Reverendo Caio Fábio aí, grande referência. Inclusive, muita gente que a gente tem como referência tem o Caio como referência. Caio, E muito aí? obrigado aí por topar o convite. Um prazer estar trocando uma ideia aqui contigo. O prazer é todo meu, Vini, pode ter certeza disso. Uma alegria. Que legal. Tô até meio nervoso aqui, mas vamos nessa, vamos Não, papeando, não, vamos conversando. sem nervosismo. A gente está em Tava, casa, eu e você. Boa, brigadão. Ô Caio, eu até estava perguntando outro dia, faz um tempo, para as pessoas aqui nas redes, se elas estavam cansadas de ouvir e falar sobre a pandemia, ou se ainda estava gostando, querendo se informar. E o pessoal estava se informando o básico, mas estava cansado, assim, né? Aham. Então a gente não vai muito falar sobre a pandemia, vamos falar de um É, pouco de tudo. E eu é. queria saber, Caio, como é que era, vamos começar o papo, queria saber como é que era o Cainho, como é que era a sua infância lá no Amazonas, como você cresceu, como você decidiu virar pastor e tal, quando é que foi isso? Hum. Conta um pouco pra gente. Rapaz, essa é uma história tão longa que eu escrevi um livro chamado Confissões de um Pastor, de quase 500 páginas, para contar sucintamente essa história. Tive que deixar de fora um bocado de coisas, e quando eu levei para minha editora, que era a Luciana Vilas Boas, lá na editora Record, que ela pegou o livro, ela falou: pastor, a gente ainda vai ter que. Eu levei com 700 páginas, resumindo. Aí ela falou: a gente vai ter que tirar umas 300 páginas daqui. Ai, que dor! E voltei para casa e comecei a cortar, editar, tirar histórias. Mas a minha vida até o dia de hoje tem sido extraordinária, sabe? A minha infância foi maravilhosa, foi surpreendente, foi diferente, foi fantasiosa praticamente. Uma criança que andava nos barcos, andava de avião que pousava na água, em vários lugares da Amazônia, que atravessava rios de canoinha, em casquinho, que pescava desde pequeno, que ia com meu pai para lugares que ninguém ia. Então era fascinante, ouvia histórias, via coisas acontecerem, chegava a ficar às vezes quase um mês dentro de um barco, subindo o Rio Solimões, depois descendo, entrando nos Paranás, e as noites eram todas muito mágicas. O lugar Gostoso. onde eu morava era fascinante. Tinha minha casa virada para uma rua e para outra rua o casarão dos meus avós, que tinha sido um hospital inglês, construído pelos ingleses, com aquelas pedras inglesas, com trilhos ingleses, aquele jeito inglês de fazer as coisas. Então, e entre nós o quintal, com mais de 40 árvores frutíferas diferentes. Você subia e comia fruta na árvore. O Era quase o porão da Éden. casa da minha avó era uma fascinação imenso, cheio de histórias. E a minha família, nós não tínhamos televisão. Eu fui assistir televisão pela primeira vez com 11 anos de idade. Nós tínhamos histórias toda noite, muita história. Tinha um tio também que nos gravava, nos filmava e revelava no laboratório dele, no porão da casa da minha avó, que poderia caber muita coisa,
mais de uma emissora de TV, de tão grande que ele era, assim, para caber de estúdios e tudo mais. Ele tinha lá um Você lembra que cantinho. câmera era essa? Não lembro da câmera, eu me lembro, eu consigo vê-la bem aqui, diante dos meus olhos, mas não consigo te dizer a marca dela e a procedência exata. Naquele tempo tudo era importado, né? E lá no Amazonas Uhum. especialmente. E ele revelava. Aí a gente se reunia, nós éramos uns 30 primos, e 25 primos, enfim, com mais os tios, as tias, e vovó, enfim. Era um acontecimento que para nós era comum, mas hoje em dia é raro você imaginar uma coisa dessa acontecendo com aquela Sim. regularidade, né? E a gente via, a gente se via. Eu me vi filmado a primeira vez, eu creio que com uns 5 anos de idade, 4 anos de idade, provavelmente, 4. Eu me vi filmado em cima de um banquinho que me puseram, porque eu falava, eu discursava muito. Aí me puseram em cima do banquinho e aí eu só via as vozes dizendo: fala, Cainho, fala, Cainho. E aí, Desde cedo. e aí eu comecei a discursar dizendo: porque esses Plinio Coelho são ladrão. Aí eles riam. Aí eu dizia: porque esses Gilberto Mestrinho não prestam. Aí eles... E eu ia descendo pau em todos os políticos, governador, prefeito, chefe de polícia, e a plateia que era a família vibrando, né? Então foi a primeira vez que eu me lembro de me ver falando, ou me expressando, ou qualquer coisa. Mas Que legal. aparecíamos muito andando de bicicleta, ou brincando no quintal, ou no sítio do meu pai, mergulhando nos igarapés, ele filmava. Então foi uma infância muito rica, caçar ia para caçar. Né? Hoje é politicamente totalmente incorreto o que eu estou dizendo. Mas é uma memória maravilhosa, desculpem-me os mais sensíveis. O meu tio, esse mesmo tio, me colocava às vezes no ombro, eu com 5 anos, e ele ia andando nos pantanais que a gente chama lá de chavascais, quando a água inunda uma parte que costuma ser terra ou areia, aí nasce um capim perto de buritizeiros, geralmente perto de um igarapé, é o igarapé que transborda e faz o chavascal. Aí tem muita caça, porque tem muita árvore frutífera jogando seus frutos. E aí eles amolecem ali na água, é um prato cheio. Fica assim, abaixo da altura do joelho. E aí meu tio andando, e eu nas costas dele, ele com a espingarda na mão, aí me colocava num canto, fica aqui, não diz nada para ninguém. Não, nenhum barulho. Nenhum barulho. Quieto, 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 tá bom? Aí me deixava ali, aí eu via saindo, se afastando de mim, até ficar longe. Às vezes ele sumia da minha vista, dava aquele temor no meio da floresta. Eu não estou falando de um matinho, não, eu estou falando do Amazonas. Da Amazônia. É, do Amazonas, dava assim aquele E não era temor, né? desmatado como é hoje, né? Não, não, e hoje ainda não é desmatado, hoje só 20%, graças a Deus, da floresta é que sofreu isso, o que é uma coisa horrorosa, não Sim, precisava. Mas naquele tempo não tinha nem essa estatística, isso não existia. Não tinha trator derrubando árvore, não tinha serra derrubando árvore. A árvore era derrubada no machado, e só quando ela já estava para cair. Quando ela começava a significar uma ameaça, o pessoal cortava.
fazia lenha para alimentar fogo, para outros serviços. Então, aquilo era muito lindo, dormia em flutuantes pela beira do rio. Aí, de repente, veio o golpe militar, 64, março de 64. Eu tinha acabado de fazer 9 anos. Veio a chamada Revolução Militar, que virou um golpe logo a seguir. A Revolução já era um golpe, mas houve um golpe dentro do golpe. Porque eles disseram que iam ficar um tempinho curto, 2 anos, e que iriam chamar eleições gerais. Aí o Castelo Branco passou o bastão definitivamente para o Costa e Silva, e aí começou o golpe declarado mesmo, né? E aí isso já tinha atingido desde 64, atingido meu pai frontalmente, porque meu pai era advogado desses caras todos que eu, em cima do tamborete, em cima do banco, dizia que era ladrão, que não prestava, que não sei o que e tal. Meu pai advogava para todos eles. A banca advocatícia advocacional do meu pai era maior do Estado. Então ele advogava para todos os senadores, para tudo que é deputado federal, para os governadores, prefeitos, para empresários industriais, enfim. Então ele tinha uma coisa muito ampla. E, além disso, ele era um empreendedor. Papai não se satisfazia com o sucesso advocatício de jeito nenhum. Ele empreendia muito. Então, ele tinha empresa de fábrica de papel, de perfume, importadora, exportadora. Ele ganhou o primeiro canal de televisão, montou a emissora inteira, ia botar o canal no ar 1 mês ou 2 depois do golpe militar. Então ele perdeu tudo que ele investiu naquele canal, e perdeu o canal, como perdeu as concessões. Ele tinha concessão de exploração de ouro em Parauari. Só estou falando de coisas politicamente incorretas. Sim. Né? E aí era uma mina de ouro extraordinária. Eu cresci vendo pepitas de ouro e pedaços de ouro na mesa lá em casa, que o sócio na mineração do meu pai levava, o doutor Adriano. Então, eu cresci com tudo, cresci com o paralelismo de 6 anos de idade para frente, de saber que meu pai tinha uma amante, que era uma Marilyn Monroe da cidade, uma loura da cintura fina, daquela violonada linda, extraordinária, coxa macia. E aí, quando meu pai me levou para conhecê-la, eu devia ter uns 7 anos. Eu acompanhava a mamãe sofrendo, eu com a mamãe chorando. Naquele tempo não existia divórcio, só desquite. E a mamãe chorava e queria se separar. A minha avó dizia para ela não se separar, que Deus iria trazer uma solução. Minha avó, assim, aquela presbiteriana ali, com o joelho no chão e dizendo para minha mãe orar. E mamãe dizia, orar o quê? Ele está lá na casa dela. E mamãe me botava dentro do carro, me levava até a porta, aí eu via. Aí ficava aquele constrangimento, porque eu era apaixonado pelo papai. Papai era um homem bom, maravilhoso, mas estava cheio de tesão por aquela mulher gostosa. Aí eu olhava para minha mãe, era minha mãe, uma santa de Deus, meu Deus, sofrendo. Que coisa mais ambivalente, que sentimentos mais ambíguos e paradoxais se instalaram em mim. Eu convivi com isso 6 anos. Com quantos anos você começou a conviver? Com 6, e isso só terminou quando eu tinha 12, mais ou menos. Só terminou em Copacabana, depois do golpe militar. Papai não queria mais morar em Manaus, ele foi levado ao inquérito militar, acusado de um monte de coisas, e de evasão de divisas, e
e um monte de histórias. E aí Ô, Caio, ele resolveu sair de lá, né? E ir para o Rio. e no meio disso tudo, assim, talvez seja ali quando você começava a falar para a câmera e tal. Hoje eu até comecei a live falando que eu não acompanhei muito você presencialmente. Eu sou de 95, mas você é referência de muita referência minha, assim, do Uhum. Ed, do Ari, do Levisão, enfim. E quando foi que você decidiu começar a pregar o evangelho, falar, vou virar pastor, vai ser para isso que eu vou dedicar Uhum. minha vida? É, e hoje, inclusive, eu encontrei duas falas suas no Instagram do Levisão que eu falei, pô, é sobre isso o evangelho, nada mais. Que É. eu não quero sair metralhando todo mundo, eu quero acreditar na conversão, eu quero acreditar no ser É. humano. Quando foi que você passou a acreditar nisso e falar, vou pregar essa palavra aqui? Bom, isso foi um parto laboriosíssimo, porque eu cresci entre a religião e o agnosticismo do meu pai. Papai era um agnóstico, inteligentíssimo, brilhante, muito culto, muita cultura, com uma verbosidade de comunicação linguística extraordinária, com recursos variados, falava inglês, lia em latim fluentemente, entendia outras línguas, outras coisas, e tinha tido uma cultura clássica, universal, filho de um homem muito culto, que foi o meu avô, que foi governador, vice-governador, foi presidente da Assembleia Legislativa há muitos anos e era um farmacêuta e com uma formação polimorfa. Então, eu cresci aí, entre mamãe e vovó, presbiterianas, e olha, Deus, 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 era aqui. De outro lado, meu pai dizendo a vida é bela, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. E olha a natureza, olha o sol, olha quanto. Minha avó era filha de caboclos com índios, então ela que me deu toda a minha olfatividade, todas as coisas que ela provocou em mim, a minha criação inteira com ela. Me acordava às 4h30 da manhã para eu ver o sol nascer, para sentir cheiro de planta, para colher planta no pé, fruta no pé, para alimentar as galinhas, os patos e não sei o que, a minha avó. Que legal. Mas o papai me levava para a mata, me levava para as viagens, me levava para os confins da terra. E ele era fascinante. Então eu cresci no meio dessa ambivalência, fiquei 6 anos no meio dessa história, com a amante dele lá. E eu cheguei a ir na casa dela algumas vezes, brincar com 2 filhas que ela tinha. Que quando eu fiquei um pouco fiquei jovem, com 16 anos, e voltei para lá, com 15, uma delas quis me pegar violentamente, né? Ficar comigo de qualquer jeito, mas eu tinha um compromisso difícil de explicar com a minha mãe em relação ao fato de que isso não iria acontecer na vida dela 2 vezes. Do meu pai pegar a mãe da menina e eu pegar a filha dela, embora ela fosse uma loura também deslumbrante. E eu disse não, não, não e não, e acabou. Mas voltando para lá, como é que eu virei pastor? Eu nunca virei pastor, eu fui esmagado mesmo, fui atropelado pela soberania de Deus, que para mim não é uma doutrina, é um negócio que eu como, bebo, assim, é concreto, ó, soberania de Deus. É real, não é uma doutrina no papel. Meu pai, agnóstico, quando eu nasci, me pegou do berço e me levantou para o alto, dentro do quarto no hospital, na Santa Casa de Misericórdia de Manaus, e disse: Deus, se há Deus,
eu ofereço esse meu filho a Deus, para ele ser um mensageiro da palavra de Olha Deus, lá. se há Deus. Então, se há Deus, eu ofereço esse meu filho, não para ser um padre, porque os padres não se casam e não têm filhos, não conhecem o amor de mulher e a alegria da paternidade. Então, eu ofereço para ser um pastor, o agnóstico, que não, cheio de críticas. Eu ofereço para ser um pastor. Deus, se há Deus. E aí foi, me botou no berço e nunca falou nada para ninguém. Aí eu virei o mundo do avesso desde criança. Eu comecei a transar com 5 anos de idade com a babá do meu irmão, que me iniciou intensamente. Até que aos 7 anos descobriram que aquilo acontecia toda noite. Aí eu não consegui mais parar. Fui adiante. Essa era uma coisa muito intensa, muito vívida. Eu era muito moleque de rua, moleque de muita pipa, de muito ceroto, de muita bola, de muita briga, de muita gravata, de muita determinação, de muito peito com peito, de muito enfrentamento o tempo todo. Filho de um pai que me ensinava a dar boas gravatas, a dar um bom soco, como é que entrava legal, o que eu deveria fazer, enfim, um pai que me preparou para não ter medo das coisas. Nunca faça nada, mas não tenha medo. Não tenha medo. Eu não vou perdoar você fazendo covardias contra ninguém. Você é um homem. Mas eu não quero você se amedrontando de ninguém. Você é um homem. Não tenha medo. E essa era a filosofia sob a qual eu cresci, e graças a Deus porque eu cresci sem medo. E meu pai era um homem de ponderações racionais, ele não fazia nada que fosse racionalmente perigoso. Mas Você tem ele medo de nada, cara? não evitava você em relação à vida. Oi? Durante a vida toda você não teve medo de nada, né? Tive poucos medinhos. Do Mas que, assim? deixa eu chegar no fim da história. Chega. Então, eu virei o mundo ao avesso. Em Manaus, era muita briga, muita ameaça de morte, adolescente, ameaçado de morte várias vezes, tive que fugir para não ser morto, fui ameaçado pela polícia, meu Deus, eu era intenso. E aí fui para o Rio e morar com Arthur Vigílio Neto, que hoje é o prefeito de Manaus, já foi senador há muitos anos, foi meu professor de jiu-jitsu. E aí, com ele, eu já vinha praticando jiu-jitsu com ele em Manaus, ele voltou para o Rio, eu fui. E aí, fui para a Academia Gracie, e aí eu tive uma intensidade enorme de jiu-jitsu, morando com o Reison Gracie, o Arthur Vigílio, e com o Hollis Gracie. Meu Deus, o Rickson era um garoto ainda. Foi muito intenso aquele negócio. Legal. E conhecendo todo mundo, e a alta sociedade do Rio, aquela época, em 1972, e Ipanema, e todo mundo, e os lugares quentes, as mulheres interessantes, foi tudo muito forte, e muito prematuro, muito precoce, muito angustioso. Prenderam 33 amigos meus, e estavam atrás de mim, foram para Ilha Grande, acusados, alguns deles, de irem contra a Lei de Segurança Nacional. Naquele tempo, você fumar maconha era equivalente a ser terrorista. Então, você estava debaixo da ditadura braba, 72. Sim. Aí, pois bem,
vários amigos presos, eu fugi, fui me refugiar em Niterói, na casa do reverendo Antônio Elias, meu amigo Cessé, Tel, fui para lá. E depois saí de lá quase que direto para Manaus. Eu cheguei em Manaus em maio. Fiz algumas determinações. Eu preciso namorar, porque eu não gostava de namorar. Eu tinha muitas mulheres, todo dia eu tinha mulher. Mas namorada eu não gostava disso. Então eu falei, vou ter uma namorada para ver se eu botava uma âncora afetiva em algum lugar. Vou voltar a estudar, que eu tinha parado, e vou arranjar um emprego. A namorada foi instantaneamente, foi a menina com a qual eu vinha casar e tive 4 filhos, 5 na realidade, que é a Alda. Era filha do capitão dos portos de Manaus, naquela época. Voltei a estudar, fui fazer o curso técnico de arquitetura, de engenharia, e arranjei um emprego de fiscal de obras na prefeitura. Fiz as 3 coisas que eu me propus, mas continuei com uma angústia. Maio angustiado, junho, julho, eu estava desesperado em julho. Desesperado. Eu parei de tomar coisas mais fortes, qualquer tipo de bala da época, e estava evitando qualquer excesso, exceto cannabis. Cannabis eu fumava mais do que cigarro, que eu fumava muito. Mas cannabis era o dia inteiro na cannabis. E muita angústia. E meus pais orando por mim, orando. Eu só via os pés deles curvados. Eu chegava em casa 4 da manhã e entrando, tinha sempre o pé de um deles para fora da cama em oração. Aquele negócio me fazia uma perturbação, digo, pelo amor de Deus. Meu pai tinha se convertido depois da amante. Papai se converteu, é uma coisa linda, não dá para eu te contar. E agora ele já era pastor presbiteriano, anos tinham passado. Caraca. Eu no meio dessa loucura e ele crescendo em santidade como eu nunca vi acontecer algo daquela magnitude, com aquele nível de decisões que papai tomava diante de Deus. E aí, conclusão, eu na angústia, um dia angustiadíssimo, terminei o namoro e a angústia crescendo. E aí eu falei, quer saber, eu vou dar um tiro na cabeça. Eu já vinha com desejo de morrer desde a Academia Grace, desde o tempo que eu morava lá na casa do Arthur Neto, que era um duplex ou um triplex, alguma coisa assim, em Copacabana, e que às vezes eu ia para cima da laje e botava quase a metade do meu pé todo para fora, e ficava dizendo, Deus, se tem Deus, que vem um vento e me empurre para cá, se não há Deus que me empurre para lá. Eu ficava fazendo aquelas roletinhas russas de vento, com uma angústia danada, uma vontade de morrer, uma coisa estranha, nem a vertigem da altura. Hoje em dia eu não consigo chegar um palmo perto de um negócio desse e me dá uma certa vertigem. Naquele tempo eu botava quase metade do pé para fora, querendo morrer, não sentia vertigem nenhuma. Pois bem, e aí nesse dia em Manaus eu falei, eu vou atrás de uma arma, porque papai e mamãe não merecem um suicídio que me esmague todo, eles merecem uma coisa mais limpa. E aí eu fui atrás de uma arma. Quando eu ia passando na rua Duque de Caxias, tinha um bocado de gente saindo de dentro de um templo da Assembleia de Deus, o templo antigo, o templo central. O pastor Alcibiades Vasconcelos era o pastor lá. Acabou que depois eu fiquei amicíssimo dele, e até ele falecer. E aí eu entrei doidão, né, com gargantilhas, braceletes, uns tamancos altos que faziam ploco assim, eles eram cortados no meio, calça toda aberta, naquele tempo era
era boca de sino, ou era calça frisada, chamada carne seca, umas camisas todas bandeadas. Enfim, era uma coisa assim, aquele hippie de boutique. E cabelão enorme, para cima, para os lados, para baixo. Aí eu entro, um cara me pegou pelo braço e falou: entre aqui, ouça uma mensagem que vai mudar a sua vida. Aí eu falei: cara, é disso que eu estou precisando. Aí ele me levou para uma galeria, me sentou do lado de um maluco que sacudia uma criança todo suado e gritava aleluia para tudo. E a criança chorava, ele sacudia a criança e a criança chorava mais. E eu, com, sei lá, 14 baseados na cabeça, ele fiquei olhando para aquele negócio ali, viajei para caramba, digo, mas meu Deus, eu estou me sentindo doido. E aqui é que só tem doido. Cada um falando em língua para o lado, outro gritando para o outro. Eu digo, Deus me livre, cara, só tem maluco aqui. Brisa aí eu olhei para o pregador lá na frente, e aí o pregador, eu não tinha conseguido me atrair em nenhum momento, exceto quando eu virei a primeira vez, e ele estava dizendo, alguém sabe por que que no alto da cruz de Jesus havia uma epígrafe na qual estava gravada em hebraico, latim e grego: esse é Jesus o Nazareno, o rei dos judeus? Alguém sabe? Aí eu parei, pensei e falei, ué, eu não sei. Sei mesmo. Aí ele deu um intervalo de 2, 3 segundos. Foi uma pergunta retórica e uma resposta à pergunta no tempo bom. Criou aquele vazio de interesse. E eu prestei atenção e foquei, doidão. E aí ele falou, é porque o grego, desculpa, o latim era a língua da política. O grego era a língua da filosofia. E o hebraico era a língua da religião. E Deus queria que o mundo inteiro soubesse que aquele que estava naquela cruz, carregando os nossos pecados, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Aí quando ele falou isso, essa coisa de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores nem me impressionou tanto. Mas o que me impressionou foi essa ideia de que Deus quer que você saiba quem é aquele que está naquela cruz. Porque ele é o Rei dos Reis, mas foi a informação de quem é aquele que está naquela cruz. E eu pensei, eu não sei quem é esse que está nessa cruz. Aí, de repente, meu amigo, a minha viagem foi embora. Na minha mente, eu me senti fora da estratosfera, vagando pelo espaço sideral, como um meteoro sem destino, como um corpo celeste, sem centro gravitacional, sem referência. E aí eu caí numa angústia dentro de mim e falei, Deus, me salva, me salva, me salva. Eu sou essa estrela errante que não tem referência, que não tem nada. Aí eu saí de lá correndo aos prantos, peguei a minha moto e acelerei pelas estradas de Manaus todas, pegando aquele vento e chorando, chorando até 2, 3 da manhã. Quando eu voltei para a casa dos meus pais, fui para o meu quarto chorando e me ajoelhei e fiz a minha primeira oração, eu diria que conscientemente adulta, diante de Deus. E eu falei, Jesus, se tu queres gente louca e perdida, eu ouvi a mamãe dizer que tu vieste ao mundo para buscar e salvar o perdido.
Então, se o teu negócio é com gente perdida, eu acho que eu sou um sujeito ideal para ser achado, porque eu estou totalmente perdido. E caí num pranto e dormi. Fui acordado mais 6 da manhã por uma coisa que se enrolou no meu corpo todo, nos meus braços, e abocanhava o meu braço esquerdo. Uma sensação horrorosa. Parecia uma serpente me apertando e me abocanhando. E eu comecei a gritar, 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 e eu não tinha nenhum domínio sobre o meu corpo, sobre os meus movimentos, nenhum domínio motor mais lúcido. Quando meu pai ouviu aqueles gritos, meu tio ouviu os gritos a mais de 500 metros, longe mesmo, e voltou correndo. Meu pai ouviu os gritos e saiu do quarto dele, entrou no meu, me viu naquele estado. Ele já era muito experiente nessa questão de expulsão de demônios e discernimento de espíritos. E ele, quando me viu, ele percebeu que eu estava sob uma sujeição demoníaca, que eu não estava possesso, mas eu estava sob uma sujeição. E ele falou em voz alta, poderosa, ele gritou, ele falou: não gerei filhos para serem habitação de demônios, gerei filhos para serem santuário do Espírito Santo. Fica livre, meu filho. E aí aquela coisa saiu de mim na mesma hora, eu comecei a chorar de muito. Ele me pegou, me levou para a cama dele e falou: dorme aqui. Mamãe saiu da cama também, eu dormi ali no centro da cama deles. E a mamãe disse que eu fui me encolhendo, fiquei assim numa posição fetal, como se tudo em mim soubesse que tinha chegado a hora de uma nova vida. E aquele foi o dia em que chegou essa nova vida. E pastor foi ao contrário. Eu comecei a sair dali e comecei a pregar. Minha primeira pregação foi naquele dia, no meio do mato, quando eu corri, parei minha moto na entrada da floresta e corri uns 4 quilômetros dentro da floresta para dentro de um igarapé. Aí caí de costas naquele igarapé lindo e me batizei sozinho lá. Eu já tinha sido batizado na Igreja Católica, já tinha sido batizado na Igreja Presbiteriana. Ambos os cristianismos batizam na infância, quando você é filho de devotos, de fiéis. Então eu tinha sido batizado, tinha sido crismado, tinha feito profissão de fé, assim, meio sem interesse aos 13 anos, muito mais em solidariedade ao meu pai, que tinha acabado de se converter e ia fazer profissão de fé. Eu falei: vou dar uma força para o velho, muito mais do que qualquer coisa. Aí eu falei: não, agora eu vou me batizar de verdade. Aí eu me joguei para trás a primeira vez, em nome do Pai. Abria os olhos e via aquelas folhas de buriti lá e o céu azul. Voltava em nome do Filho. Voltava e em nome do Espírito Santo. Aí saí dali correndo aqueles 4 quilômetros numa alegria extraordinária, cheio de um poder que nada nessa vida jamais me tinha dado. Aí encontrei uma ex-namorada minha num cavalo, já no fim da corrida, com um atual namorado dela, um amigo meu, enfim. E aí, eu já ia mencionar o nome deles, mas deixa eu falar. Então, deixa quieto. Aí ele parou e me viu correndo. Naquele tempo lá em Manaus, eles me chamavam de Poderoso Caião, por causa do jiu-jitsu e das brigas de rua e de não sei o quê, e das loucuras.
tinha esse apelido, que corria solto lá pela cidade, né, para todo lugar. Ele, ô, poderoso, tô com uma mutuca de maconha. Aí ele veio, um cavalão lindo, ele tirou assim de dentro, de uma coisa tipo um alforje, falou, tô com uma mutuca de maconha aqui, vamos parar e fumar um basico? Aí eu peguei, aí ela rindo, vamos lá, Caio. Aí eu peguei e falei, olha, aquele cara que fumava baseado, eu deixei morto no igarapé ali atrás. Deve fazer alguns minutos. E esse cara que está aqui não está precisando de nada. Está com a cabeça feita. Está tomado por uma viagem que vocês não têm nem ideia. Aí, seu Caio, qual é? Conta para mim. Ele pensou que ia falar de um ácido, de algum negócio assim. Aí eu comecei a falar da loucura do amor de Deus quando entra na gente. Aí eu comecei com uma fluência enorme a pregar para os dois, eles em pé, ali. Aí eu terminei concluindo dizendo, não pode avisar para todo mundo e para ninguém vir me oferecer nada, porque se alguém vier vai entrar no cacete, em nome de Jesus. Eu estava ainda ali no ferro e no fogo. Recém-convertido. Aí pronto, do dia seguinte em diante eu continuei pregando. Fui para os hippies, eles começaram a se converter, eu fui levando para a casa do meu pai, fui levando para a igreja não tinha ninguém, a igreja presbiteriana, hoje ela é a maior igreja presbiteriana do Brasil, desde o tempo que eu era pastor lá, há 40 e tantos anos, 47 anos. Ela teve uma explosão, foi de 33 idosos para 2, 3 milhares de crentes à época, depois foi crescendo, e nunca mais parou de crescer até o dia de hoje. Mas eu enchia aquele lugar de hippies e de malucos. Ele era grande, dava para umas 600 a 800 pessoas, mas não tinha ninguém. Então, eu ia enchendo de gente, de muita gente doida. Depois o pavilhão da igreja, depois a casa pastoral ficou cheia de maluco. Enquanto isso, a casa dos meus pais também vivia o quintal todo cheio de gente fazendo bijuteria enquanto eu pregava no gramado para eles. Eu dava comida e bijuteria, e eles ficavam trabalhando e eu pregava ensinando, e eles me perguntando, e a gente ia adiante, meu pai batizando. E aos sábados a gente reunia aquela multidão, que logo não coube, não deu. Eu comecei a fazer muita reunião nas praças, nas ruas, nas esquinas, para todo lado, nas universidades, nas escolas, pregando com ardor e paixão, pregando para a alta sociedade, para os meus amigos, para as ex-namoradas, ex-meninas de programa. Não estou falando que elas eram prostitutas, mas só de saídas comigo, as garotas de companhia regular, que você já tem um negócio que, se ela está sozinha e você está sozinho, é junto que vocês vão ficar naquela noite. Ou seja, esse tipo de arranjo natural. Aí, preguei para todo mundo, batizei uma quantidade enorme de gente, batizei no peito e na raça, batizava sem ser pastor, batizava na rua, batizava onde o cara dizia, eu creio. Eu digo, então é já, meu irmão. E aí, o João Batista. Pois bem, aí o dono da TV, que é a TV Globo de lá, Dr. Felipe Dal, que morreu ano passado, era um grande empresário, ouviu dizer, e ele era amigo do meu pai. Já tinha oferecido a televisão para o meu pai várias vezes, e meu pai dizia, Felipe, eu não nasci para sorrir para uma lente, eu não sei me relacionar com isso. Aí, quando eu me converti, ele falou, poxa, eu soube que teu filho está acontecendo um negócio na cidade com o teu filho. Você não quer levá-lo lá comigo para a gente conversar, para ver se ele quer usar o meu canal de televisão para anunciar essa mensagem? Aí eu cheguei lá.
E a proposta dele para mim foi o seguinte: me traga todo ano uma pessoa que ficou assim como você ficou, por causa do Evangelho. Ele era muito católico, fazia cursilhos, ele cria em Cristo de verdade. Se você, o contrato é esse: me traga uma vez por ano. E aí a gente renova o contrato. Eu falei: então desculpa, a gente já vai começar com esse contrato comigo assim, com alguns milhares de anos de garantia de contrato. Você quer que eu comece a trazer a moçada aqui? E aí comecei na TV, e naquele tempo não tinha nem fita, só o jornalismo era gravado para o SNI poder olhar e ver se tinha alguma subversão política, mas pregação não tinha, eles não tinham dinheiro para gravar, gravavam numas fitas caríssimas, enormes. Então comecei a pregar todo domingo, 6h30 da tarde, de 6h30 às 7h. E olha, milhares de pessoas começaram a vir. A minha casa virou uma cidadela, eu não conseguia dar conta, nem a igreja, nem nada. Então eu abri uma organização chamada Visão Nacional de Evangelização, a VIND, por causa disso. E criei um centro de aconselhamento telefônico, com sei lá quantas dezenas de aparelhos que a companhia telefônica me doou para eu receber, só receptores. E aí eu recebi até 8, 10 mil telefonemas por dia. E treinamos gente que aconselhava, que orava o dia inteiro. Aí o principal radialista do Estado se converteu. E aí, então, me chamava para eu dar entrevista. Ele tinha, sei lá, 80% da audiência da cidade toda, de 7 da manhã a meio-dia. Então, 11 horas ele me chamava no telefone, me fazia uma pergunta e eu dava aquela resposta, me levantava aquela bola e eu na frente do gol, e eu dava aquela resposta sobre o Evangelho e anunciava o número telefônico, e aí bombava direto para todo lado também, e lá virou uma fila de INSS, de gente de todo tipo, de gente endemoninhada, angustiada, deprimida, aflita, que traía o marido. Era uma loucura aquilo ali. Foi um tempo extraordinário. Eu me lembro que o Dr. Shed, eu levei o Dr. Shed lá a primeira vez em 79. E ele ficou hospedado na minha casa. Dr. Russell Shedd. Não sei se você o conheceu. Sim. Mas, pois bem, e levei para conhecer isso tudo e pregar lá na igreja, fez um estudo bíblico sobre Efésios a primeira vez. E ele ficou tão chocado com o que estava acontecendo, ele falou: olha, isso aqui é algo que eu nunca vi, exceto lendo o Novo Testamento. Para mim, isso aqui parece com o que aconteceu com Paulo em Éfeso, com gente demoninhada, dizendo: eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E curas, e milagres, e pregação na ágora, na praça, em todos os níveis e instâncias, e todos os habitantes da Ásia tiveram a chance e o ensejo de ouvir a palavra do Senhor. Essa coisa que vai embora pela TV, que pega todo mundo, que pega tudo, que se você disser estou indo para a praça, haverá lá centenas de pessoas. É uma coisa totalmente inusitada. E aí Legal. Foi que eu virei pastor, foi só depois disso, usando a sua expressão. Aí a igreja presbiteriana, a qual eu pertencia, eu era membro, porque meu pai era pastor lá, naquela igreja que começou com 33 e explodiu. E aí papai me ordenou diácono, depois de um ano me ordenaram presbítero. E aí depois, assim que me ordenaram presbítero, o presbitério me chamou
e disse que queria me enviar para Campinas, para ficar 4 anos fazendo teologia. Eu falei, desculpa, gente, eu não posso largar essas milhares de pessoas, tudo que está acontecendo aqui, para ir para Campinas estudar teologia. Não dá, é outro planeta, eu não tenho a menor condição. Não, então aqui no Recife, que é mais perto, eu digo, não, são 4 anos fora daqui. Eu não A saio teologia está daqui. rolando aqui. Não, aqui está acontecendo o negócio, que eu não sei nem o que é, mas é para todo lado. Então, não. E obrigado, não estou pedindo para ser ordenado, eu não estou querendo nada. Eu só quero é que ninguém atrapalhe o que eu estou fazendo, livremente, por favor. Porque se atrapalharem, eu vou ter que me desligar de tudo e ficar sozinho na rua. E aí não, passa uns meses, eles me chamam e dizem que está certo, então, que vão me ordenar pastor presbiteriano lá mesmo, e que eu tinha que ler uma quantidade X de livros e me deram uma lista. Eu tinha lido a maior parte, tinha lido outros tantos que eles nem tinham recomendado, que estavam lá na biblioteca do meu pai, ou coisas que eu fui pesquisando com amigos, com missionários americanos um pouco mais eruditos, e que iam me sugerindo, e eu ia correndo atrás e lendo com avidez enorme, lendo a Bíblia, jejuando, orando e pregando, era só o que eu fazia. E o Novo Testamento estava todo decorado dentro de mim, a Bíblia toda parecia que estava crescendo dentro de mim como se fosse viva. Aí eu falei, eu já li. Aí eles disseram, então escreve uma tese. Aí eu escrevi uma sobre a salvação fora das paredes das instituições religiosas, sobre a ordem de Melquisedeque. E era a tese. Aí eu apresentei lá no presbitério, não era uma tese longa de páginas, ela no máximo, sei lá, devia ter umas 70, 80 páginas, mas ela dizia tudo que eu creio até o dia de hoje a esse respeito. Eu só ganhei uma densidade infinitamente maior, mas era o que eu cria. Eles leram e entraram em choque. Ficaram 3 dias me examinando, com medo de me ordenar, porque era liberal demais. E sempre isso. Gente se salvando sem a igreja. Gente se salvando sem missionário, sem pregador. É muito liberal. Até que um missionário americano chamado Frank Arnold, que eu gosto de mencionar o nome de honrá-lo, era um homem culto. Ô, Caio, perdão te interromper. Pois não. Aqui vai encerrar, e para a gente não perder, eu vou encerrar e a gente começa outra, tá bom? Voltamos. Voltamos, estamos aqui. E aí? Ô, Caio, você terminou um pouco falando da sua... Você até foi um pouco adiante, mas eu gostei da parte que você falou da sua entrada ali na rádio e tal. E tem muita gente que segue aqui a gente que não é evangélica, que não é cristã, e tem essa referência de mistura evangélicos e mídia e tal, meio negativa. O problema é o evangélico estar na mídia, ou o problema é outro, o problema é ele utilizar de uma maneira errada? Qual que é o problema dessa relação aí? Você que desde a rádio até agora na internet tem usado ela bem legal, assim, de uma maneira bem edificante. Eu usei a televisão de uma maneira secular. Eu nunca fiz programa beato na TV. Então, desde Manaus, assim que surgiram as primeiras câmeras Sony DXC, que dava para você fazer externa, eu comecei a fazer os meus programas em lugares seculares e externos, e gravava com gente diferente, e eu fazia o que você podia chamar de pequenas novelas,
para ilustrar o que eu ia dizer. E eu fiz de tudo na TV. E sempre com qualidade, desde Manaus. Manaus eu ganhei o prêmio do melhor programa de TV do norte e nordeste do país, em termos de produção e de formatação. E eu não fazia nada, eu só, de fato, me comunicava de um certo modo e levava o evangelho para cair nos ambientes da vida humana, da experiência humana. Mas quando eu fui morar no Rio em 81, em janeiro de 81, exatamente, acho que eu fui em dezembro de 80 e passei já o Natal fui em dezembro de 80. Em 81 eu já estava plenamente no Rio, já tinha assumido o pastoreio da Igreja Betânia, Presbiteriana Betânia, sucedendo o reverendo Antônio Elias. Então, eu logo decidi ir até a Globo. Eu digo, bom, eu estou na TV, continuei na TV, no Amazonas, Manaus, em toda a Amazônia. Roraima, Amapá, Acre, toda a região amazônica, já estava no Recife, já estava entrando naquelas regiões do Nordeste toda ali. Cheguei no Rio, estava no Rio na TVS do Silvio Santos, na TV Tupi. Falei, não, eu vou para a Globo, que era já a referência das referências. A Globo só aceitava programa da Globo. Aí eu fui lá e dei um jeito de chegar no topo do processo decisório. Aí eles disseram, escuta, mas por que você quer ter um programa? Aí eu falei, porque eu creio no poder de Deus, que muda a vida humana. E muda sem apelação. Aí eles disseram, então me conta como é que é isso. Eu contei o que eu te contei aqui, com um pouco mais de detalhes, mas exatamente o que eu narrei aqui. Aí eu fui vendo que o cara foi ficando assim meio diferente. Eu não sabia se ele estava com sono ou emocionado, ele foi ficando estranho. Vira para lá, vira para cá, e eu falei, bom, então é isso, muito obrigado. Ele falou, não, peraí, isso ainda. Aí pegou o telefone e falou, Fernando, dá uma chegada aqui, rápido, na minha sala. Esse cara era o diretor-geral Brasil para tomar essa decisão. Aí veio o segundo, que era do Rio de Janeiro só, que era a super praça da época. Aí ele falou, você podia contar a mesma história para ele de novo? Primeiro ele disse, olha, esse cara aqui quer ter um programa aqui na Globo, porque ele diz que ele tem uma história que muda a vida das pessoas. Conta para ele a história. Aí eu contei de novo. Aí ele ficou mais emocionado ainda e o outro cara ficou assim meio impressionado. O segundo, o Fernando. E aí falou para o Augusto César Duarte, que era o diretor-geral dessa decisão comercial dentro da TV Globo Brasil, naquele tempo, na rede. Aí ele chegou, falou, olha, programa não dá para ter, porque a Globo só bota programa da Globo, mas eu vou te fazer uma coisa. Eu vou te vender 1 minuto no intervalo. Porque a Globo também não aceita esse tipo de coisa aqui. Nem intervalo comercial, ninguém compra. Aí ele falou, eu vou fazer o preço da tabela. Eu falei, não, meu querido. Eu pedi para ficar depois do Jornal Hoje, depois da Leda Nagli, que apresentava o Jornal Hoje, já desde os anos 70, e ela terminava, antes tinha sido a Scarlett Moon, depois era ela no Jornal Hoje. Scarlett Moon eu creio que não, desculpa, eu ia falar uma besteira histórica. Foi sucedida pela Leda. E ela terminava o Jornal Hoje, que era muito assistido naquele tempo, dizendo até amanhã, com certeza. E aí eu falei, eu vou entrar nesse com certeza dela. Falei, me bota depois da Leda.
Aí não está aqui a tabela, eu digo, a tabela eu não posso pagar, meu mano, de jeito nenhum. Falou, o que você pode pagar? Eu falei, na realidade, nada, eu ainda vou atrás do dinheiro. Aí falou, ai meu Deus, você nunca enxergou ninguém assim aqui. Eu falei, mas vamos assinar o contrato que eu vou arranjar o dinheiro, agora o contrato vai ser tanto, para eu poder vender para quem vai pagar. Vai botar num rabicho, você vai me dar 1 minuto, eu vou pregar 50 segundos. Os outros 10 segundos é para passar o apoio de quem me ajudar. 2 ou 3 empresas no máximo, grandes. Aí ele falou, poxa, tá tudo resolvido. Aí eu digo, tem que ser, né? Aí eu fui, arranjei as empresas, voltei, comecei a gravar no... Ele falou, então traz. Eu falei, não, eu não tenho nada de qualidade para botar aqui na Rede Globo de TV. Eu tenho que gravar na Globo, não é a Globo que mostra a Globo. Eu não sou o primeiro cara no intervalo comercial falando de Deus na história da Globo, então tem que ter padrão Globo. Aí ele falou, mas você não vai ter dinheiro para contratar os estúdios. Eu falei, eu queria fazer de graça. Depois do Jornal Nacional, quando o Cid Moreira e o Chapelin saírem, eu entro. E a gente bota um chroma key atrás de mim, rapidinho. Cara, é 1 minuto. Aí ele falou, pelo amor de Deus, aí ligou lá para lá, falou que eu ia gravar depois do Sérgio e do Cid, e com autorização para eu ficar esperando. Aí quando eles acabavam, eu entrava e gravava. Aí logo depois eu não dava respostas, era só 1 minuto. Então eu só fazia perguntas. A Leda Nagli dizia, com certeza, até amanhã com certeza. Aí eu entrava, fazia plim, plim, e aí entrava eu, dizendo, você tem certeza? Disso. Tem mesmo? Se você quiser conversar sobre isso, olha esse telefone aqui, liga para mim. Cara, eram milhares de pessoas telefonando, congestionou o centro do Rio, a companhia telefônica foi instalar telefones gratuitos para mim, receptivos dezenas, para eu poder atender. Aí eles viram o impacto que eu tinha, ou que eu tive, e aí eu voltei lá e falei, agora eu queria 3 minutos. Aí eles disseram, não, isso é um absurdo, isso é praticamente um programa, cara. 3 minutos na TV Globo. Falei, pois é, na TV Globo. Eu tenho meia hora na TVS, no SBT. Eu tenho meia hora na TV Tupi. Eu quero 3 minutos na TV Globo. Só quero 3 minutos. Aí eles falaram, então você vai ter que trazer numa qualidade grande. Eu falei, porque eu quero entrar depois do Carl Sagan. Aí o cara esmurrava a mesa, dizia, não é possível, pastor. Você vem, pede, a gente dá, e você ainda diz que quer que seja num determinado horário. Isso é caríssimo. Depois do Cosmos, do Carl Sagan, eu falei, Aí eles me botavam numa reprise que o Cosmos tinha sábado, meio-dia, ia de 11 a meio-dia. E o Carl Sagan ou gravava dentro de um lugar que parecia um disco voador futurista, ou ele gravava em desertos, no Egito, em lugares assim. Então eu decidi gravar, já que eu não tinha o disco voador, eu gravava em ruínas. Eu ia para tudo que é lugar ruinado que eu encontrava, com pedra solta, eu gravava nas ruínas. Aí fazia plim, plim, eles me venderam, disseram que eu tinha que fazer com qualidade de filme, que o Cosmos era com qualidade de filme, era cinema. Aí eu digo, cinema eu estou morto. Aí me indicaram uma pessoa na frente da TV Globo, eu fui lá, contei a história toda para ele, aí o cara se comoveu, falou, vou te ajudar. Aí resolveu me gravar em filme, a um preço que eu podia pagar. Aí, pô, agora era com Carl Sagan. Carl Sagan ia, desconstruía tudo. E aí fazia plim, plim, entrava eu num sol também.
num lugar arruinado, dizendo coisas que tinham mais ou menos a ver com o que normalmente o Carl Sagan criava como desfecho, e lá ia eu dizendo, e agora eu não fazia só perguntas, eu dava a resposta. Eu pegava de onde ele deixava mais ou menos, levantava a bola, dava uma resposta e dizia, quer falar com a gente? Liga aqui. Aí era menos gente, porque eles já sabiam qual era a resposta. E aliviou o meu fluxo, porque com 1 minuto, só com pergunta sem resposta, estava impossível. Aí Gerava curiosidade. Aí ficaram né? vindo alguns milhares para uma conversa mais explícita. E eu fiz isso muito tempo na TV Globo. E criei muitos amigos, desde 80, 81 por lá. Aí depois a família, fiquei amigo, não amigo, vinha conhecer o Dr. Roberto, a gente teve uma conversa muito importante em 1990, e aí em seguida com o filho dele, o João Roberto, e foi o João Roberto que me abriu todas as portas gratuitas que eu tive na TV Globo. Eu tive um programa lá há 10 anos, abrindo a programação, a convite deles. Esse eu não pedi nada. Eles é que disseram, a gente quer que você tenha um programa todo sábado, domingo não dá porque já tem a Santa Missa, desde a inauguração da TV Globo, mas a gente quer dar o sábado para você. E aí me deram, e eu ia lá e pregava na abertura da programação de sábado, durante muitos anos, quase uma década inteira, e para milhões de pessoas, e eles também... por causa da relação comigo, eles criaram lá dentro uma capela de atendimento, dentro da TV Globo, com atendimento, e eu botei lá pessoas cristãs sérias no Evangelho para atender funcionários da Globo com angústia, e que iam buscar oração. Eles disseram, Caio, por favor, cuida disso para nós. E eu fiz isso, como eu fiz muitas outras coisas, e eu era praticamente uma pessoa que ia para todos os programas de perguntas e respostas, eu estava com regularidade na maioria deles, no jornalismo, e fui parte da inauguração da Globo News. E os primeiros anos todos eu era um habitué consultado com regularidade, também os jornais locais da cidade, as coisas... E no Fantástico, durante muito tempo, eles me ligavam toda segunda-feira. Eu dei muita pautei muito o Fantástico. E o Jornal Nacional, enfim. E não só com eles, eu acabei tendo uma relação com a mídia brasileira toda. Eu já era amigo do Ricardo Boechat desde 13 anos de idade, e fizemos muita coisa juntos. Eu tive amigos de todos esses níveis. Muitos deles hoje estão idosos. Eu tenho amigos daquele tempo que morreram, muitos. Outros estão com 80 e tantos anos, como o Zuenir Ventura, que está idoso. E era uma pessoa com quem eu gostaria de fazer uma live, mas não está mais fazendo esse tipo de coisa. Então, respondendo à tua pergunta, eu sempre falei normal, eu sempre fui normal, e o Evangelho em mim sempre foi normal. Nunca teve nenhuma espetacularização. Por outro lado, eu estava dentro do povo, eles me acompanharam subindo todas as favelas do Rio, me acompanharam batizando detentos em Bangu 1, porque bandido bom era bandido convertido. Era o lema, não era bandido morto, era bandido transformado. Bandido bom é bandido salvo. Bandido bom é bandido convertido. Bandido Amém. Bom é bandido regenerado. Bandido bom é bandido humanizado. E era isso que a gente fazia. Então eles cobriam tudo, eles e todas as outras mídias. Olha, isso ficou um negócio tão grande, aí por volta de 1996, tão grande, que a BBC de Londres cobria direto. Tinha jornalista ligando todo dia para saber para onde eu ia.
televisões da Alemanha, a Der Spiegel, a revista alemã, cobrindo com regularidade, a canais de televisão ingleses e americanos, jornais variados, o Miami Herald, aí por 90 e não sei o que, fez 8, 9 páginas inteiras do jornal comigo, da primeira até lá no fundo. O Jerusalem Post, o New York Times, chegou a dizer que eu era um misto de Billy Graham, de John Stott, de Luther King, de não sei o que, um cara que evangelizava, que ensinava teologicamente, que estava envolvido em causas sociais, que isso e aquilo outro, enfim. Eu tive cobertura mundial durante um período assim de uns 2 anos, bastante regular. E em todo lugar onde eu ia, eu recebia convites para pregar em universidades, em lugares diferentes e diversos, porque eu sempre fui normal e eu chegava e falava sobre qualquer assunto, com naturalidade, com normalidade, legal, como eu faço até o dia de hoje. E fiz isso no Brasil todo, enfim, foi sempre assim. E nunca eu fui confundido com esse pessoal. Eles surgiram depois, eu fui o primeiro. Aliás, antes de mim, teve um pastor em São Paulo, eu creio que o pastor Rubem Lopes, da Igreja Batista, e o pastor João Campos, da Igreja Presbiteriana, em Recife. Teve um programa de 5 minutos antes do meu, que começou na TV, lá de Manaus, com meia hora, meses depois. Então, a televisão não tinha isso. Macedo, RR, só vieram depois. Aí, mais ou menos no início dos anos 80, foi que esse pessoal bombou, comprando horários, isso e aquilo. Sim. Mas você ia fazendo uma pergunta e eu continuei. O que mudou? Você falou de uma época que a igreja pregava assim o evangelho e falava tipo, ó, bandido bom é bandido remido, é transformado, convertido. O que mudou tipo para hoje assim, que sai essa voz da igreja assim, de algumas falas, né? Não dá para generalizar, do bandido bom é bandido morto, sendo que Jesus falava, né? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. O que mudou? A teologia da prosperidade. O pessoal diz que foi o neopentecostalismo, mas o neopentecostalismo é a expressão popular, é o folk religion da teologia da prosperidade. Foi o neopentecostalismo que trouxe a teologia da prosperidade para o povão. E aí, com R.R. Soares e Macedo, usar a fé, eles trocaram a terminologia do Kenneth Reagan, mas passaram a usar os mesmos princípios de fomento psíquico, de estímulo da fé psíquica. O que tem ali? Tem o estímulo da fé psíquica. Ali tem o estímulo máximo do que a alma, do que a psique pode produzir na sua intensidade, na sua expectação nervosa e neural a respeito dos desejos e dos caprichos. Mesmo quando eles são diferentes de Deus, diferentes de Jesus, eles garantem que se você pedir com essa convicção psíquica e mental, e você repetir isso, deixando o dinheiro, que é a expressão física da sua vibração psíquica, que eles chamam da sua fé em utilização. Se você fizer isso, você vai atingir, você vai alcançar. E se você, no fim de tudo, não alcançar, você vai estar, todavia, se sentindo melhor. Porque você ficou um mês só vibrando positividades, construindo novas sinapses neurais, crendo em coisas impossíveis.
Então eles dizem, você não alcançou dessa vez porque você ainda não aprendeu a usar a sua fé, mas continue a usar. Aí é o curso de campanha em campanha, todo dia ensinando a usar a fé. Como Golias, as campanhas, como Davi que matou Golias, como Gideão com os 300, aí vai, como Elias, aí vai, e vão alterando. Os indivíduos do Velho Testamento são sempre do Velho Testamento para ir ensinando. Mas depois de 2, 3 anos, tem uns que já ficaram porque disseram, eu fiz tantos amigos, que aqui é o único lugar que eu tenho amigos. Então, mesmo agora, já não concordando com um bocado de coisa, eles vão ficando por causa da amizade. E os que atingiram alguma coisa, atingiram porque se esforçaram, prosseguiram, perseveraram e entraram naquela estatística de que de cada 100, crendo assim, fazendo assim, 10 vão conseguir. E os 10 que conseguem alimentam a capilaridade dessa pirâmide muito mais. Cada 10 animam 1000. E isso vai em frente, não para. E tem gente que vai saindo, mas ninguém vai nem notando, porque a porta da entrada é larga, é enorme. E a carência humana, quanto mais carência, mais isso cresce. Mas era a teologia da prosperidade fundamentada na confissão positiva e na perspectiva de que se você crer e se você projetar mesmo, se você tiver a imagem do que você deseja, você terá. E aí a estatística entra para alimentar o processo e uma máquina milionária aparece com capacidade de ter programas em todos os lugares, de comprar uma emissora de TV que gastava, há 25 anos atrás, a Universal gastava 70 milhões por mês na Record. Qual é a igreja que tem 70 milhões de dólares para investir por mês numa rede de TV, para fazer uma rede, depois de ter comprado? Eu sei disso porque o Laprovita Vieira, que foi quase uma espécie de pai coisa, do Macedo, que o chamava de Didi, me disse, a gente gasta 70 milhões de dólares por mês para fazer a Universal, fazer a Record crescer. Então era muita grana, meu amigo. Esse esquema que eu te falei, com as demais coisas, porque não é só isso, isso é uma simplificação, tem um monte de engrenagens, de cadeias de retroalimentação, de modo que o Macedo é um gênio do mal, cara. É um case extraordinariamente bem estruturado de organização religiosa, mafiosa, trabalhando dentro de princípios de estímulo de natureza psíquica extrema, atingindo objetivos, como uma vez ele me disse. Eu falei, cara, você fazendo assim escandaliza o mundo inteiro. Nós dois Sim. conversando. Aí ele virou para mim... E começou bem intencionado? Não, ele sempre começou querendo poder mesmo. É uma longa história que eu não vou poder te contar aqui agora, senão isso não termina. Então, lógico. Eu tenho milhões de histórias para contar. Então ele, para mim, me disse, quando eu fiz essa afirmação de que ele escandalizava todo mundo, ele é um cara de matemática, de estatística, ele escreveu, ele falou, se eu tiver, o Brasil tem tantos milhões de habitantes, se eu tiver só 3% de pessoas me dando ouvido, eu tenho tantos milhões de pessoas me dando ouvido. Se dessas eu conseguir fazer com que um número X delas passem por dentro dos meus cultos e deem oferta, eu tenho tantos milhões de dólares. Quem é que tem esses milhões de dólares? Então, desculpa, aí agora respondendo finalmente a sua pergunta. Você perguntou, você falou de Cristo, da cruz, do evangelho que não se prega mais, bandido bom é bandido regenerado. Foi essa filosofia do Macedo que sempre disse,
Não perca tempo com quem não tem nada para dar a você. Isso faz parte do que ele ensina lá. Não perca tempo, esse é um pessoal que não tem nada para te dar. Quando tem trabalho da Universal lá na cadeia, é porque os crentes vão lá pregar mesmo. Porque são crentes e ninguém segura, mas não é um negócio que valha o investimento piramidal de cima para baixo, porque não tem nada para dar mesmo. No máximo vão para a cadeia também, porque a cadeia pacificada, ou a cadeia gostando dos pregadores da Universal, isso é mensagem para a favela, para o morro, para o movimento, que dá tranquilidade de pregação para esses pastores, por causa é a cadeia que dá ordem para o morro, para a favela. Isso é uma outra engrenagem, muito interessante. E aí, eu falei isso para ele e ele disse, eu terei tantos milhões, quem é que terá tanto? Então, podem se escandalizar à vontade, eu vou fazer tudo que eu sei que esse povo que eu quero alcançar deseja. Aí ele me disse algo famoso, que eu já repeti várias vezes. Ele falou, olha só, você, Caio, você prega com pão, você prega com camarão, você prega com minhoca, você prega com o que você quiser, o seu recurso é enorme, todo mundo te ouve, todo mundo gosta de ti. Aqui na Universal, todo mundo te adora. Todos os meus pastores, todo mundo. Você prega assim, agora eu não. Eu prego com merda. Sabe, eu pego aquele tolete de bosta e eu enfio no meu anzol e eu jogo na lama. Aí vem aquele bagre da lama e pá, mete a boca na bosta e eu puxo. Eu pesco com merda. Essa é a diferença entre nós dois. Você pesca com pão e outras coisas. Eu pesco com merda. É uma declaração que explica tudo, explica muita coisa, explica essa mudança geral. E mais a teologia da prosperidade se tornou popular com o neopentecostalismo sem esse nome. Quem usa mais um pouco isso é o R.R., que vende os livros do Kenneth Reagan, é mais sofisticado do que o Macedo. O Macedo chegou a me dizer, essa pregação de cruz, de arrependimento, de salvação, de quebrantamento, isso não está com nada, cara. Isso só causa tristeza. Isso aqui dentro está proibido na Universal alguém vir falar de cruz de Jesus. Ele me disse na minha cara, e você até hoje nunca ouviu uma pregação sobre a cruz lá. E quando o Renato Suete, que era o segundo depois dele, e me seguia ocultamente, começou a pregar sobre a cruz, quando o Macedo, depois de ser preso, se refugiou nos Estados Unidos, ele tirou o Renato Suete logo. Ele falou, não, essa mensagem não. E arrancou na mesma hora. E o mudou para a Califórnia. Você chegou a ver o filme dele? Eu vi, sim. Eu não vi totalmente, mas eu posso te dizer que eu vi o bastante. O filme dele todo inventado, cara. Achou? Todo mudado. Todo romanceado, todo... Pinta como um herói, né? Aquilo ali, ele mesmo... Vendo aquilo, ele deve rir por dentro. Porque o papo dele, ele não escreveria aquele filme. Alguém escreveu para ele, criou um Macedo, sem Macedo, né? Mas, enfim, eu sei quem ele é. Sim, perseguido ele pelos católicos. Sabe que eu sei quem ele é. Nós tivemos várias conversas. Mas o que mudou foi isso, mas não foi só com ele. Houve pregadores, por exemplo, a Valnice Milhomes, naquele tempo, em 86, voltou, fez cursos lá nos Estados Unidos, fez o seminário dessa moçada e voltou para cá, coitadinha, imbuída de divulgar essa teologia
da prosperidade, a confissão positiva, a fé rema. Aí um monte de gente entrou nessa de 86 em diante. Gente que não tem nada a ver com o Macedo, nem com o RR, entraram nessa. Foi isso que corrompeu o que sobrava de sinceridade no anúncio do evangelho feito pela igreja evangélica no Brasil. Isso foi o que acabou com o que tinha sobrado de mensagem da cruz. Ainda havia uma mensagem pregada com muito moralismo, com muita caretice, mas ainda havia alguma tentativa de remeter para a cruz. Mesmo que sem percepção do significado, do que a cruz carregava, da graça radical de Deus, mesmo sem essas percepções, mas pelo menos tinha uma indicação, tinha um farol indicativo que se tornou, que acabou, né? E tem uns poucos que ainda pregam, mas pregam sem saber exatamente até onde a cruz vai. E ao saberem, descobririam que ela atravessa tudo, né? Ela atravessa tudo, que tudo é nela, na cruz. A cruz vem antes de tudo. Tem um texto meu que diz isso. A cruz vem antes de tudo. Um velho e antigo texto meu. Deus disse, haja cruz e houve luz. A cruz vem antes da luz. A redenção precede a criação. Antes do dia 1. Isso são coisas que eu venho dizendo desde a minha juventude. Graças a Deus, alguns discípulos meus conseguiram captar. Mas aí, e aí? Ô Caio, para a gente ir caminhando mais para o final, eu queria saber, assim, até pelo momento que eu estou vivendo, como você acha que deve ser a participação de alguém que se propõe a seguir Jesus, assim, quando entra na política, seja ela institucional, seja ela do dia a dia, alguém que se propõe a ser um ser político e quer atuar como um cidadão, não como um engenheiro, mais ativamente na política, seja ela essa institucional, seja ela do cotidiano, num ativismo, como deve ser essa postura e como não deve ser. Qualquer que seja a circunstância, política a gente faz o tempo todo, né? A vida é uma relação política, inevitável. Mesmo aqui na quarentena, eu, minha mulher, uma das nossas filhas e uma ajudante idosa que vive com a gente, que está aqui conosco, só nós, já vai fazer, acho que quase 4 meses, mas tem um exercício político todos os dias. Então, a gente não foge disso. Aqui, sem encontrar ninguém, eu faço lives. Elas acabam sendo um exercício político. Hoje, quando eu falei da Revolução Militar, do golpe, isso, aquilo, eu falei explicitamente de política. Enquanto, por exemplo, agora, bandido bom é bandido convertido, o que é isso? É política. Totalmente política, tocando nos bagos da política contemporânea, que diz que bandido bom é bandido morto. Isso é um peteleco no testículo. Quando você diz que bandido bom é bandido regenerado, convertido, salvo, transformado e tudo mais. Pois bem, então não há como não fazer política o tempo todo. A minha existência, por exemplo, mesmo aqui quieto, tem milhares de pessoas falando a meu respeito o dia inteiro, o tempo todo, e eles falam e tomam posições a respeito das minhas posições. E o que é isso? É uma influência política. Quando o indivíduo toma posições baseadas nas minhas posições, ainda que ele esteja na Inglaterra, ele tomou uma posição política. No Zimbábue, ele disse, quando ele decidiu algo e disse, eu vou ser assim,
Ele está tomando uma posição política. Toda vez que alguém diz eu serei assim, ou eu entendi, eu vou praticar isso, é uma posição política. O Evangelho induz você o dia inteiro a transformações de natureza política. Por quê? Porque toda transformação do coração no Evangelho tem que se transformar em comportamento, em relacionamento, em ética individual, ética relacional, ética coletiva ampla, ética. Ethos, que vai gerar uma atitude política, porque quando você diz quem você marcou uma posição política. Quando você define suas crenças, sua fé, você marcou uma posição política. Então, por que quase todos os apóstolos morreram, foram decapitados ou crucificados ou partidos ao meio ou qualquer coisa? Por causa de política. Eles eram seres pregadores de qualquer sublevação política? Não. Eram discípulos de alguma seita grega de natureza política ou judaica de natureza política? Não. Alguns deles tinham sido egressos e deixado isso há muito tempo para trás. E quase todos eles morreram em lugares distantes. Por quê? Por causa das suas posturas políticas, porque eles diziam que Jesus Cristo era o Curios. Jesus era o Senhor. E o único Curios era César, o único Kaiser era César. Eles diziam que Jesus era o Kaiser dos Kaisers, era o Curios dos Curios, era o Senhor dos Senhores, era o Rei dos Reis. E essa era uma posição política, porque relativizava o imperador, o governador, o procônsul, todo mundo. Quando Pedro disse lá em Jerusalém, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, ele estabeleceu definitivamente o Evangelho como uma escolha política. Porque aquela obediência ao mandamento de Deus iria produzir revolta de natureza política explícita. Naquele tempo, político-monárquico, político-imperial, político de qualquer natureza, hoje em dia de natureza política republicana ou política partidária, ou de qualquer que seja a forma de confrontação que você venha a ter. Então, quando você diz eu sou, você está marcando uma posição política. E tanto mais quanto esse eu sou seja grandioso, esmagador, provocante, carregado de desafios, mais arregimentadora de necessidade de decisão essa manifestação se torna. Por isso, mais politicamente confrontadora ela se torna. Mesmo que você não mencione o nome de ninguém, mesmo que você não se assuma num partido contra outro. Então, eu voto, eu escolho sempre, dentre todas as alternativas, a alternativa mais humana, que mais tem a ver com a justiça universal, que mais tem a ver com as expressões do direito, que a gente chama de direito em qualquer lugar do mundo, da terra, da civilização humana. Eu me alinho com tudo aquilo que mais se alinhe com o melhor da resposta da inteligência, da cultura, da gestão, da capacidade de administrar, de decidir e de indicar na melhor direção. O cara tem que ser cristão? Não. Ele tem que ter essa decisão. Se ele for cristão com essas decisões, para mim, melhor ainda, porque eu junto o útil ao agradável. Mas a maioria das vezes eu vi alguns cristãos concorrendo a cargos que eram indivíduos, cristãos
que não deveriam estar em lugar nenhum. Eles eram uma miséria horrorosa, uma quintessência de qualquer coisa. Eu sempre disse e digo desde 1970 e não sei quantos. Desde Manaus eu estou dizendo isso, desde jovenzinho eu estou dizendo isso, que eu preferia votar num ateu sério do que num cristão perdulário. A vida inteira eu estou dizendo isso. Então, hoje, respondendo a tua pergunta, tem muitos amigos meus engajados na política de natureza partidária. Eu faço o possível, quando eles me ouvem e são amigos, de dar a eles os conteúdos do Evangelho para que eles não se tornem idólatras do partido nem do processo partidário e tenham sempre uma independência crítica baseada na hermenêutica de Jesus e do Evangelho, na análise do que eles estão vendo no próprio partido deles e nas relações do partido deles com o que significa o bem maior da sociedade. E quando não são engajados partidariamente, eu os estimulo a terem o engajamento do Evangelho, porque o engajamento do Evangelho me põe aonde? Me leva para junto do pobre, me leva para junto do necessitado, me leva para junto do aflito, me leva para junto dos encarcerados, me leva para junto daqueles que clamam por justiça, me leva para junto de todos os clamores universais, pedindo, não uma ideologia, eu não me alinho com nenhuma delas, nunca me alinhei, mas pedindo aquilo que toda alma humana reconhece como justiça, direito, verdade e condições humanas mínimas necessárias para a subsistência. É a partir de Jesus que eu sei o que o meu próximo precisa, porque ele precisa as mesmas coisas que eu preciso e que são as mesmas que eu quero que aconteçam a ele. Quando Jesus diz que o que eu quero que os homens façam a mim, eu devo fazer primeiro a ele, ele me colocou em atitude de ética política relacional o tempo todo, o dia inteiro, em qualquer lugar da Terra, e é isso que eu estimulo todo discípulo do Evangelho a praticar. E quando eu posso ter aquela alegria de juntar as duas coisas, para mim é uma maravilha. Eu tenho amigos que vêm tomar café aqui comigo, ou que eu vou tomar café com eles quando não tinha quarentena ali fora, amigos da direita, amigos do centro-esquerda, amigos da esquerda, amigos de todo jeito, de todo tipo, a vida inteira. E converso com eles sobre o Evangelho. E a minha conversa sobre o Evangelho é uma luz política para eles transformadora. Tem alguns deles, deixa eu dar o exemplo de uma pessoa, que quando começou a vir, ele começou a vir dizendo que me conhecia desde menino, me admirava desde adolescente, eu creio. E acabou que ele pediu para vir me conhecer, veio, ele é deputado federal aqui, e de outro estado, pois bem, acabou que a gente foi ficando amigo, imediatamente eu amei a alma do rapaz, a alma dele, do homem, daquele homem, jovem homem. E ele já amava a minha. E aí eu falei, ele falou, quem me dera tomar um café da manhã com você, um dia por semana, para mim ia ser lavar minha alma. Falei, tá, então estou te esperando quinta-feira que vem, 8h30 da manhã. Ele começou a vir. Ele falou, eu sou ateu, tá bom? Eu falei, ótimo. Ele veio, eu agradecia por tudo que a gente tinha, de olhos abertos, olhando para ele, dava um beijinho assim na cara dele, começávamos a conversar sobre o que ele quisesse. Ele falava de política, minha resposta era um princípio do Evangelho, que ele ficava pensando e a gente fazia o aplicativo daquele princípio. Aí ele dizia, meu Deus, eu não podia imaginar que não havia nada na Terra mais revolucionário do que o Evangelho. Eu falei, ué,
tem nada, é claro. Pega na raiz da vida. Pega na raiz. Não tem radicalismo, mas tem radicalidade. Não tem ismo nenhum, mas tem tudo que carrega qualidade. Não tem sistema fechado algum, mas carrega a qualidade de todas as coisas para o bem da vida e da existência. Assim é o Evangelho. É assim que eu estou vivendo, é assim que eu estou ensinando, é assim que eu estou sendo agora há 48 anos. Algumas vezes mais intensamente. Os períodos mais intensos foram nos anos 80 e 90. E de 2000 para cá eu tenho agido desse jeito. Você anuncia e muita gente te ouve por aí afora e vai tomando milhares de decisões. E são milhares de pessoas diferentes que são influenciadas e nunca mais conseguem pensar na vida sem ser a partir daquele ponto de referência que muda tudo. Como você começou hoje aqui dizendo que você tem amigos e pessoas próximas tuas que me conhecem desde bem jovens, que me tiveram como ponto de referência, e você vê que todo mundo está alinhado mais ou menos na mesma direção, com algumas poucas diferenciações de aplicativos. Mas, na maior parte das vezes, aquela referência produziu um monte de conhecimentos, de percepções e de engajamentos, sobretudo engajamentos, mais do que qualquer outra coisa, o que produz essa expressão política natural na sociedade é o engajamento do discípulo com o Evangelho. Eu estou dizendo o que mais produz do ponto de vista da fé de Jesus. Não é do cristianismo, é da fé de Jesus, é do Evangelho. É o engajamento. Todo discípulo, inevitavelmente, está em plena prática de atos políticos, mesmo sem saber o dia inteiro. Legal isso. Caio, pensando aqui bastante agora, com tanto de coisa que você falou. E eu gosto de você porque é isso, não é um evangelho cósmico e físico e quântico, é algo da vida real, né? É algo de sobreviver, é algo de relação com o pobre, com o oprimido, com o nosso amigo do Mas lado, isso com o não nosso briga. familiar, enfim. Isso não briga, porque eu estou nessa de interesse por física quântica, por exemplo, eu tenho esse interesse desde falar, antes de sonharem em falar no assunto. Eu estou falando sobre isso desde os anos 70 em Manaus. Nos anos 80, nos anos 90 eu comecei a fazer comparações entre princípios do Evangelho e princípios da mecânica quântica. Desde esse tempo. Do ano 2000 em diante é uma abundância de coisas. Se você entrar no meu portal ali na lupa e escrever quântico, você vai ver como eu falo nisso de dia e de noite há anos. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Elas não competem uma com a outra. Ao contrário, na minha vida, tudo isso está integrado. Porque eu não sou um cara de um samba de uma nota só. Eu não consigo ser de uma nota só em nada. Então eu quero a multiforme graça de Deus convergindo para mim. Esse é o princípio máximo da minha vida. Eu sou um funil aberto. Eu tive um sonho, 25 anos, que eu morava numa casa sem telhado. Eu sou essa casa sem telhado, aberta aqui, para o que vem de cima, para o que vem do céu. Eu sou, nesse sentido, eu sou destelhado.
Agora, eu sou coberto pelo ethos do Evangelho, pelo telhado do Evangelho, que filtra tudo para o que eu estou aberto. Mas desculpa eu ter te interrompido. Sim. Não, o que eu quis dizer era de um evangelho que conversa, né, com a vida real. Não é algo que Deus é distante. E uma coisa, hoje em dia, a física quântica cada vez mais será algo da vida real. Na vida dos meus netos já é. Eles já são seres quânticos. Eles não são mais entes binários. Isso já é orgânico neles. A digitalidade é quântica, inevitavelmente. O futuro é quântico. Já é. A inteligência artificial não funciona de modo binário, ela só dá respostas mecânicas. Para ela dar respostas inteligentes, ela precisa ser quântica. Para ela fazer sínteses, para ela fazer sinapses, para ela concluir. Tem que ser quântica, porque o nosso cérebro é quântico. Meu cérebro, teu cérebro, máquinas quânticas. Meu espírito não é o meu cérebro, nem é o meu sistema nervoso. A minha alma é indefinível, ela tem dimensões do meu espírito, da imaterialidade absoluta do meu espírito, que é como Deus, totalmente imaterial. Para lá de energético, não dá para medir, é transenergético. Meu espírito. Ao mesmo tempo, minha alma faz um overlapping com o meu espírito, tanto quanto faz com a minha carne, como diz Hebreus, com as minhas medulas, com as minhas juntas, com o meu sistema nervoso, com o meu cérebro, com o meu hardware. Em geral, ela faz esse overlapping lá e cá. Ela decifra o espírito que carrega em si o significado da eternidade. Ela tem esse poder de decifrar dimensões espirituais e narrá-las com códigos emocionais, afetivos e de ímpetos para o nosso inconsciente, para o nosso ser. Isso vai se transformando em processo que vai nos moldando. Ah, meu Deus, aí a gente falaria para sempre se fosse para conversar. Aí vai longe. Ô Caio, muito obrigado. Vai encerrar de novo aqui, o meu não sei o que dá que ele encerra. Eu não consigo ter esse negócio de passar de 1 hora. E queria te agradecer demais, não vou começar outro vai agora, lá. por topar o convite aí. Bom. E muito obrigado por todo o ensinamento aí, todo o papo, Amém. pelo seu tempo. Foi um momento muito rico Muito aí. obrigado. Marcante Foi uma honra demais. para mim. Deus te guarde em tudo. Grande Valeu beijo. mesmo. Você Tchau, também. meu queridão. Eu não sei se alguém que estava aqui não conhecia o Caio, se não, segue ele aí. E amanhã eu tenho o Clóvis Pinho aqui, trocando ideia com a gente. Filhão amado. Vai ser bem legal. Pode dizer que eu mandei um beijo para ele. Ele é. Deus te abençoe. Pode Tchau, deixar. querido. Você também, um bom restinho de quinta-feira aí. Com a minha mulher, e amanhã eu tenho papo de graça cedo. Não tão cedo, 11 da manhã, e uma entrevista com o ministro Aires Brito, no Papo de Graça de amanhã, de meio-dia em diante. Quem quiser assistir vai ser um prazer também, em todas as plataformas. Um grande beijo, Deus te abençoe. Bora todo mundo assistir. Beijão. Um beijão. Essa live vai ficar salva aqui, aí manda para